Olá, caros irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade da obra Pão Nosso, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E hoje nós temos para nossa análise o capítulo 170, cujo título é A Língua. Nesse capítulo, Emmanuel utilizou-se de um versículo da Epístola de Tiago, que vamos dar uma olhada agora. A língua também é um fogo, registrado aí no capítulo 3, versículo 6 da Epístola de Tiago. É uma epístola interessante, né? Esse capítulo em particular, ele é naturalmente maior do que Emmanuel escolheu, mas a gente consegue ter uma boa ideia, porque Emmanuel faz uma síntese bem completa. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todos os hecatombes no planeta localiza-se, quase sempre, no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas e, por isto mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvairos da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Bom, então, esse foi o conteúdo que Emmanuel produziu para o capítulo. E aqui a gente vê um problema que é bem recorrente da nossa humanidade, desde épocas imemoriais até os dias atuais, que é justamente a má utilização da palavra, né? A má utilização da língua. Porque a comunicação entre nós, ela é, na verdade, bastante complexa, posto que cada um de nós é um universo por si só. Ou seja, cada um de nós tem uma bagagem de valores, de referências, de símbolos que formam a nossa compreensão do mundo. E por mais que estejamos juntos numa mesma época, numa mesma sociedade, ou até mesmo sob o mesmo teto familiar, ainda assim cada um tem suas próprias características que fazem parte do processo de comunicação. Então, por exemplo, existem pessoas que possuem um grau maior de empatia e dificilmente, preocupadas em não magoar e não ferir, falam claramente aquilo que sentem ou aquilo que desejam. São aquelas pessoas que a gente costuma dizer que fazem muitos rodeios, né? Que não vão direto ao ponto. E existem outras pessoas que são extremamente objetivas, concisas, diretas na sua forma de se comunicar, né? E isso para dar um pequeno exemplo de como cada um de nós faz um uso diferente da palavra, independente da finalidade, né? Se é para consolar ou edificar, ou se é para atacar ou criticar.
mas são características da nossa personalidade. Então, imagine que você tem dois universos completamente diferentes, precisando trocar mensagens entre si. Então, é um processo complexo, até porque a nossa linguagem ela é muitas vezes imprecisa, né? O português mesmo, como as demais linguagens, naturalmente, é cheio de palavras que possuem vários significados, a mesma palavra, dependendo do contexto, né? Então, se por exemplo eu falo do amor ao meu filho, a gente entende que é um sentimento específico. Já, por exemplo, se eu falo o amor ao dinheiro, não é exatamente um sentimento afetivo aquilo que eu estou falando, mas sim do apego excessivo à moeda, aos bens materiais. Então, só para dar um exemplo bem simples, a mesma palavra, amor, com sentidos tão diferentes, né? Então, quando duas pessoas se comunicam, esse processo ele é muito mais complexo do que parece em primeiro lugar. E sem falar que quando a gente está conversando com alguém, a gente tem uma série de premissas, né? Uma série de ideias que tomamos como válidas, como certas, que talvez não existam para a outra pessoa. Então, quando, por exemplo, né, algo bem comum nos momentos atuais eu converso sobre política, né, eu tenho um conjunto de valores e de premissas que podem não ser o mesmo conjunto de valores e de premissas que a pessoa com quem eu estou conversando possui. E aí, às vezes, eu estou até tentando falar de um conceito que nós dois concordamos, mas a forma como eu falo pode não ser percebida corretamente pela outra pessoa. Então, conversar é também um desafio, porque eu tenho que me preocupar não só com aquilo que eu quero dizer, que eu quero transmitir, mas principalmente se a outra pessoa, a outra ponta da comunicação está de fato compreendendo aquilo que eu desejo falar. Se ela está conseguindo estar em sintonia com aquilo que eu pretendo transmitir, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito erudita e eu preciso me comunicar com uma pessoa de pouca sofisticação acadêmica, as próprias palavras que eu uso podem dificultar a comunicação. Ou a forma como eu elaboro o meu pensamento pode talvez ser muito sofisticada para a pessoa que está recebendo aquela comunicação, né? E aí então eu preciso reformular aquilo que eu pretendo dizer de uma maneira mais simples, mais direta talvez, com palavras mais acessíveis, né? Nós, por exemplo, né, que fazemos palestras, precisamos estar muito atentos à nossa audiência, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, só para dar o exemplo de algo muito concreto, porque é justamente a nossa comunicação de agora, eu estou fazendo análise de uma obra espírita para pessoas que podem ou não ter um maior conhecimento da doutrina espírita. Então, né, não é o caso especificamente desse capítulo hoje, mas muitas vezes nós temos que falar de conceitos, por exemplo, reencarnação, que para algumas pessoas podem ser um conceito extremamente familiar, e para outras pessoas pode ser um conceito muito confuso, que elas ouviram falar, mas que não compreendem. E se simplesmente na minha fala eu partir do pressuposto que quem me escuta compreende o que é reencarnação, eu posso estar colocando toda a comunicação a perder, porque esse conhecimento, esse entendimento não existe na outra ponta, né? Eu dei um exemplo agora, né, porque essa é uma palestra espírita, mas ele se aplica no ambiente de trabalho, né? Muito comum isso acontecer, se aplica nas relações familiares, nas relações afetivas, justamente por essa dificuldade que a linguagem traz. A palavra por si só nem sempre é precisa e os conceitos que são construídos em cima da palavra nem sempre são compreendidos adequadamente pelo outro lado. Diferente, por exemplo, dos relatos espirituais que nós recebemos de autores como Emmanuel, mas principalmente André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, entre outros,
de que no mundo espiritual, os espíritos, especialmente aqueles que já possuem um grau de evolução espiritual maior, eles não fazem uso da palavra falada para se comunicar, mas eles fazem uso dos pensamentos, né? Então, a comunicação ela se dá de mente a mente, de pensamento, de mente a mente, utilizando como canal o pensamento. E a gente sabe que o pensamento é muito mais complexo e rico do que a palavra, né? Quantas vezes a gente tem uma ideia, o pensamento está claro na nossa mente, mas na hora de codificá-lo, né, em palavras, esse processo perde-se, né? Eu tenho dificuldade de colocar em palavras aquilo que eu estou pensando, né? E aí a pessoa que me ouve talvez não me compreenda. No mundo espiritual, esse problema não existiria porque eu conseguiria transmitir o meu pensamento direto para a pessoa com quem eu falo. Mas estamos encarnados, né? Então esqueçamos a comunicação por pensamento e vamos focar na comunicação pela palavra. Então, um dos requisitos para que a nossa palavra seja bem utilizada é justamente nós buscarmos essa preocupação, esse cuidado constante em verificar se quem nos escuta está de fato conseguindo compreender a mensagem que nós estamos transmitindo, né? Ou se está havendo algum problema nessa comunicação, né? Problema pode ser inclusive até mesmo de ruído na comunicação, né? Quando você fala com alguém em um ambiente barulhento, por exemplo, algumas palavras que você está emitindo podem ser mal ouvidas, né? Eu vou usar um termo melhor, mas podem não ser bem ouvidas pela pessoa e de repente você fala uma palavra, a pessoa entende outra. Mas enfim, até agora a gente está focando muito na questão da mecânica da comunicação em si. Esse é um ponto que não pode ser esquecido, né? Mas o que Emmanuel fala, que na verdade é o ponto que Tiago trata, vai além disso, né? Isso é um problema instrumental, mas a questão que Tiago destaca é quando usamos a palavra, a língua, né? Ele gosta de utilizamos a língua de uma forma inapropriada nas intenções, né? Então, Tiago compara na sua epístola, né? Essa ideia começa no versículo 1 do capítulo 3. Ele compara que a língua ela pode ser como uma fagulha, né? Então, uma fagulha é uma coisa tão pequena, tão insignificante, né? Por exemplo, né, quando eu risco um fósforo, né, antes de ter a chama, eu tenho as primeiras fagulhas, né, que fazem a ignição do material combustível, ou um isqueiro. Então, imagine aquela simples fagulha. Tiago coloca que uma fagulha como essa pode ser capaz de incendiar toda uma floresta. Aqui em Brasília, então, a gente sabe muito bem como isso funciona, né? Na época de seca, lá para agosto, setembro, né, uma ponta de cigarro, ou às vezes até um pedaço de vidro que reflita o sol, já é o suficiente para provocar grandes queimadas, né? Então, né, a língua tem esse poder, né? Apesar de ser um músculo tão pequeno no nosso corpo, ela consegue produzir grandes estragos, né? Como também Tiago compara e Emmanuel utiliza na sua explicação, o leme, né? Imagine um navio gigantesco, né? Um petroleiro, né? Um navio com dezenas e dezenas de metros, ele é conduzido por um leme, que proporcionalmente é uma peça minúscula, mas que tem a capacidade de direcionar o navio, a embarcação. Então a mesma coisa a nossa língua. Então ela pode ser usada para coisas grandiosas. Através da palavra eu posso consolar um amigo que acabou de perder um parente e está em estado de grande dor emocional. Eu posso inspirar pessoas com um discurso de ideais nobres, motivadores, para que valores belos como caridade, como perdão, como benevolência sejam buscados. Posso utilizar a palavra para instigar coragem em momentos de grandes desafios, enfim, tantas e tantas possibilidades. Como também, infelizmente, e Emmanuel coloca bem, nós podemos utilizar a palavra para
humilhar, para rebaixar, para agredir, para atacar as pessoas com quem falamos, nos relacionamos. E aí tem um ponto importante que precisa ser entendido, né? E que também vamos buscar como referência nos próprios livros do Novo Testamento, que é uma passagem do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, aonde no versículo 34 Jesus nos alerta que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, isso quer dizer que a nossa boca, a palavra, a nossa língua é um espelho da nossa alma. Ela reflete aquilo que se passa dentro de nós, as nossas preocupações, as nossas angústias, ou a nossa felicidade, o nosso contentamento. E é por isso que é um ponto importante para observarmos, né? Quando Jesus recomenda orai e vigiai, esse vigiai, ele se aplica em várias dimensões da nossa personalidade. E uma dessas dimensões é justamente vigiar a nossa palavra, vigiar a nossa língua. O que estamos falando para as outras pessoas? Porque a palavra, ela tem o poder de impactar aquele que nos ouve, né? Quando eu falo uma palavra bela, eu emociono a pessoa que me escuta. Quando a minha língua profere palavras agressivas, eu agrido aquele que me escuta. E ao ser agredido, a pessoa naturalmente sofre nela um impacto de emoções que surgem diante daquela agressão. Ela pode se revoltar, ela pode ficar irada, ela pode ficar triste por aquilo que eu estou falando. Então, todas essas questões, elas fazem parte do processo da comunicação. E aí eu preciso tomar cuidado. Se a minha boca está transbordando palavras pesadas, agressivas, ofensivas, eu preciso estar atento, porque o meu coração está também transbordando esses sentimentos. Então seria um momento de alerta para que eu tomasse cuidado com aquilo que eu estou dizendo, porque pode ser apenas um testemunho da minha infelicidade interior, da minha perturbação interior. Então, esse alerta de Jesus é: cuidado com o que você fala, cuidado com o que transborda do seu coração, cuidado com o que você causa nas pessoas, porque muitos dos problemas que Emmanuel coloca no seu texto, eles começam justamente na língua, desde um pequeno desentendimento doméstico até grandes guerras que mudam a face da nossa história. Todas elas têm origem em palavras. Podem ser porque a comunicação sofreu falhas pela sua própria imperfeição, como já comentei, mas muitas vezes também acontece porque não policiamos o que vamos dizer, não nos preocupamos em ter o cuidado de avaliar o impacto que aquilo que estamos falando tem no nosso ouvinte. Não sabemos, muitas vezes não conseguimos, para dizer melhor, colocar a nossa língua sob a tutela da razão. Somos às vezes afetados por uma notícia, por uma situação que nos revolta, e sem pensar utilizamos a língua para revidar e atacar e agredir e humilhar. Ou, invigilantes, recebemos uma notícia que é negativa e que não traz proveito para ninguém e passamos adiante pelo simples prazer de criticar, de caluniar, de fofocar sobre a vida alheia. E então vale, mais uma vez, nós lembrarmos a recomendação que Emmanuel coloca como consequência natural dessa passagem da Epístola de Tiago, aonde ele coloca o seguinte, onde Emmanuel nos faz o seguinte convite, né, que ao nos deitarmos à noite para dormir, façamos essa indagação: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? O meu verbo está a serviço do bem? Ou estou permitindo que as minhas imperfeições, os meus conflitos, as minhas angústias, as minhas mágoas falem por mim? Então, se eu não consigo dominar-me interiormente, é melhor silenciar do que dar vazão ao meu estado de perturbação interna
né? Momentâneo muitas vezes, né? Então é melhor silenciar do que espalhar sentimentos infelizes que trarão consequências que poderão e provavelmente irão voltar-se contra mim, afetando-me no futuro. Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que nós somos os causadores da nossa própria aflição. Se as causas não estão na vida atual, estão na vida pretérita, mas nós somos os causadores da nossa própria infelicidade. E construímos essa infelicidade muitas vezes nos comunicando de forma infeliz com aqueles que nos cercam. Então, a síntese que eu extraio dessa epístola, dessa parte da epístola e de que Emmanuel analisa, é de que devemos tomar cuidado para que não criemos para nós maiores problemas ao utilizar de forma indevida a nossa língua. Não é obviamente algo simples de fazer, nós temos o hábito de falar sem pensar, mas fica o convite para que a partir de agora tenhamos mais cuidado, principalmente quando percebermos que as emoções que estamos sentindo no momento não são emoções positivas, né? Não precisamos vigiar a nossa palavra quando recebemos uma excelente notícia e vamos comentá-la, né? Pelo menos não precisamos vigiar tanto. Mas se eu estiver em um momento de aflição íntima, de desequilíbrio, de revolta, de ira, aí sim eu preciso tomar extremo cuidado com o que eu vou falar. Muitas vezes a gente fala sem pensar no que a gente chama de calor da emoção. Ao invés de utilizar o frio ou o conforto da razão, nos deixamos mover pelo calor da emoção e aí nos arrependemos. Porém, existe aquele antigo provérbio que diz que 3 coisas não voltam atrás: a flecha disparada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Então, as nossas palavras, quando saem da nossa boca, já não nos pertencem e não as controlamos. Por isso, tenhamos muito cuidado com aquilo que projetamos com a nossa língua. Que ela esteja muito mais a serviço do bem do que a serviço das sombras que ainda trazemos dentro de nós. Então, agradecemos aos que nos acompanharam até este momento e rogamos ao nosso querido Mestre Jesus, sempre citado, sempre sendo o pilar do nosso modelo do homem e da mulher que desejamos ser. Então, que possa Jesus novamente, sendo este exemplo, tocar os nossos corações e as nossas mentes, para que a partir de hoje tenhamos mais cuidado com o leme que conduz a embarcação da nossa vida e utilizemos a nossa língua principalmente para o bem, para o amor e para o incentivo a algo melhor em nós e aqueles que nos cercam. Muito obrigado novamente e até a próxima.